Bom, pessoal, nessa aula vamos abordar os conceitos massa atômica, massa molecular, mol e constante de Avogadro. Então eu pergunto a vocês, o que é massa? Massa é uma grandeza física que é utilizada para medir o quê? Quantidade de matéria, certo? Qual é a grandeza que a gente utiliza para representar massa? Pode ser grama, quilograma, tonelada. Então eu pergunto a vocês, será que tudo tem massa? Tudo que é matéria tem massa, né? Certo? Então o que não teria massa? São as energias, correto? Depois eu faço mais uma pergunta. Como que a gente pode medir a massa de um átomo? Isso é o que nós vamos ver nessa aula. Então vamos lá? Conhecer a massa de um átomo é fundamental para os cálculos químicos, como nós veremos mais adiante. Por exemplo, para o estudo da estequiometria, para estudar a concentração de solução, para estudar muitas outras coisas. Então, os químicos eles criaram uma unidade de medida mais adequada, que é chamada unidade de massa atômica, baseada no carbono 12. Então, os químicos eles dividiram a massa do carbono em 12 partes. Em cada parte, eles chamaram de uma unidade de massa atômica. Então, uma unidade de massa atômica é igual a 1/12 do carbono 12. Então, por definição, massa atômica é o número que indica quantas vezes a massa de um átomo de um determinado elemento é mais pesada que uma unidade de massa atômica, ou seja, 1/12 do átomo de carbono 12, certo? Por exemplo, se falarmos da massa atômica do enxofre, é igual a 32 unidades de massa atômica. A gente pode concluir o quê? Que a massa atômica do enxofre é igual a 32 unidades de massa atômica, certo? Então, a massa atômica de um átomo de enxofre é igual a 32 vezes a massa de 1/12 do átomo de carbono 12. Vamos falar agora sobre a massa atômica de um elemento. A maioria dos elementos eles apresentam isótopos. O que são isótopos mesmo? São aqueles átomos que apresentam o número de prótons iguais, porém suas massas elas são diferentes. Para determinar a massa atômica desse elemento, os químicos fizeram a média ponderada, pegando a massa de um determinado elemento, relacionando com a sua ocorrência, como podemos ver aqui na média ponderada, onde a gente pega o cloro 35, que tem ocorrência de 75%, multiplica, e o cloro 37, que tem ocorrência de 25%. Então faz a multiplicação 35 vezes 75 mais 37 vezes 25 e divide por 100. O valor que a gente encontra é o valor da massa atômica do cloro, que é 35,5 unidades de massa atômica. Então, a massa atômica de um elemento químico é a média ponderada das massas atômicas dos seus isótopos naturais. Sendo assim, a massa atômica de um elemento hipotético A, constituído de seus isótopos naturais A1, A2 até o infinito, é assim: o A1 vezes a sua porcentagem, mais o A2 vezes a sua porcentagem, mais o A infinito vezes a sua porcentagem, e depois divide tudo por 100, certo? A massa molecular ela também é bem simples e indica quantas vezes a massa de uma molécula é mais pesada que uma unidade de massa atômica, ou seja, 1/12 do átomo de carbono 12. Por exemplo, a massa molecular da água é igual a 18 unidades de massa atômica. O que podemos concluir? A massa atômica da água é igual a 18 unidades de massa atômica. E a massa de uma molécula de água é 18 vezes mais pesada que 1/12 do carbono 12, certo? Para fazer a massa atômica, gente, é só pegar, olhar lá na tabela periódica, a massa do hidrogênio, multiplicar por 2, mais a massa do oxigênio, certo? Vamos falar agora sobre quantidade de matéria, também conhecido pela unidade chamada mol, que representa entidades como átomos, íons ou moléculas. Da mesma forma que a gente utiliza dúzia para representar bananas, a gente utiliza mol para representar átomos, íons ou moléculas. A unidade de mol ela corresponde a 6,02 vezes 10 a 23. Esse número aqui é chamado de constante de Avogadro, que pode indicar a unidade de qualquer coisa. Assim, um mol de átomos representa 6,02 vezes 10 a 23 átomos. O mol de moléculas pode representar 6,02 vezes 10 a 23 moléculas.
meio mol de íons, por exemplo, você vai pegar 0,5 e multiplicar por 6,02 vezes 10 a 23, que dá 3,01 vezes 10 a 23 íons. Tudo tranquilo até aqui? Para que serve o mol? O mol ele serve para determinar as unidades elementares, como os átomos, moléculas, íons, elétrons, etc., contidos numa certa quantidade de matéria. A gente pode converter mol para massa também, que vai ser muito importante, nós veremos mais adiante. O mol ainda facilita os cálculos das quantidades das substâncias utilizadas nos processos químicos industriais. Assim, a gente conclui que 1 mol contém 6,02 vezes 10 a 23 partículas. Essas partículas podem ser moléculas, átomos, íons ou elétrons, certo? Então eu pergunto a vocês, qual é o número de átomos contidos numa amostra de 5 mols de sódio? Para fazer esse cálculo, o que você vai fazer? Você vai fazer uma regra de 3 simples. Você vai pegar 1 mol, corresponde a 6,02 vezes 10 a 23 átomos de sódio. Embaixo, 5 mols corresponde a quantos átomos de sódio? Você vai multiplicar cruzado e você vai encontrar que é igual a 3,01 vezes 10 a 24 átomos de sódio. Agora vamos falar sobre a massa molar. A massa molar está relacionada ao número de mols, ao quanto tem em 1 mol daquela substância. Nesse caso, 1 mol de água vai ter massa molar igual a 18 gramas. É muito importante que vocês saibam diferenciar massa molar de massa molecular. A massa molar ela é expressa em gramas, enquanto a massa molecular ela é expressa em unidade de massa atômica. 1 mol vai ter 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de água. Tranquilinho até aqui? Então, pessoal, essa relação aqui é extremamente importante para os cálculos químicos. 1 mol sempre vai corresponder a 6,02 vezes 10 a 23, sejam átomos, moléculas, elétrons, íons. E, consequentemente, esse valor vai corresponder à massa molar da substância barra do composto que você está estudando. Será que vocês entenderam bem mesmo? Vamos ver agora a massa molar de um elemento químico. A massa molar de um elemento é a massa em gramas de 1 mol de átomos, ou seja, 6,02 vezes 10 a 23 átomos desse elemento. Por exemplo, no caso do alumínio, se olhar na tabela periódica, a massa atômica dele é igual a 27. Então, 1 mol de átomos de alumínio vai ter 6,02 vezes 10 a 23 átomos de alumínio, certo? E a sua massa molar vai ser igual a 27 gramas. Guardem bem isso, a diferença de massa molar para massa atômica. A massa atômica ela é expressa em unidade de massa atômica. Já a massa molar ela é expressa em gramas, correto? Pessoal, ficou tudo claro? Se ficou alguma dúvida, me manda mensagem lá no WhatsApp. Agora, peço que vocês façam os exercícios do PET e bons estudos. Até a próxima então e valeu!